Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, fazendo uma análise dos resultados soltados pelo Banco Santander ainda no dia 2 de fevereiro de 2022, relativo ao exercício de 2021, anunciando aí um acréscimo de 7% sobre o lucro líquido do ano de 2020. Seria o Banco Santander uma boa opção para investimento? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, dê seu like, se entender o seu dislike, faça o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa direcionar o conteúdo do canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Tomando a divulgação de resultados do Banco Santander para o quarto trimestre de 2021, vamos ver o que o banco nos apresentou. O banco está em troca do seu CEO, portanto, já anunciado, previamente anunciado, ele vem mostrando aqui o seu crescimento médio composto das suas receitas desde o seu IPO. Então o banco tem um crescimento médio composto aí de 10,3%, conforme você pode verificar anunciado pelo banco e como ele vem se comportando no seu crescimento aí ao longo de todos esses anos. E veja aqui o banco, ainda na sua apresentação, faz menção a essa valorização ao acionista. E aqui ele apresenta como é que foi a variação do retorno sobre o seu patrimônio líquido ao longo de todos os anos que o banco esteve na Bolsa de Valores, aqui de 2009 a 2020, indo de 16,5 a 21,2. Mas o que chama a atenção aqui é o quanto o banco andou na direção de mostrar o dividend yield que foi pago, em especial agora no ano de 2021, sendo que ele tem, e aqui eu chamo atenção no seguinte aspecto, nós vamos calcular a média desses dividendos que foram pagos pelo banco, para a gente saber a questão do retorno para o interesse do seu acionista. E veja o quanto ele está vindo, pagando, e atualmente no ano de 2021 ele está bem acima da sua regularidade. Observe nesse gráfico também, na apresentação dos resultados, o banco fez questão de mostrar que atualmente, comparativo a outros bancos, ele é o que está pagando mais proventos. Aqui ele chama de Banco 2, esse que está em linha amarela com 7,8 de dividend yield. Depois o terceiro com 5,4 e o quarto 3,9, sendo que desses bancos que foram considerados aqui na demonstração, onde você vai ver aqui, ó, Banco 1 até Banco 6 aqui embaixo, esses foram os que foram colocados para fins comparativos. O banco aqui nesse caso se utilizou como fonte a Bloomberg. E aqui mais alguns destaques rápidos do banco. Então ele totaliza ao final do exercício de 2021 53 milhões de clientes, tendo um acréscimo de mais 5 milhões se comparado a dezembro de 2020. Os correntistas ativos da companhia, esses que têm uso de 6 ou mais produtos, 8 milhões, de 3 a 5 produtos, 7 milhões e meio, e até 2 produtos, 14 milhões de clientes. E com potencial, segundo o banco, para engajamento, 23 milhões de clientes. Isso quer dizer que entre aqueles 54 milhões e os que realmente utilizam produtos do banco, então você vê aí que ele fica um pouco acima dos 55%. Quanto ao índice de satisfação, então o banco se coloca aqui como líder em NPS, com 59 pontos, segundo pesquisa IPEC. O NPS, para você lembrar, a gente já falou no canal, é o Net Promoter Score, que é quando o banco pergunta para você qual é o seu nível de satisfação e você bota ali entre 0 e 5, 0 e 10 o seu nível de satisfação. E quanto à digitalização, porque com o ingresso das fintechs, desses bancos digitais, muito se tem perguntado como é que ficariam os grandes bancos em relação à digitalização. Obviamente que eles têm um grande potencial para desenvolver seus produtos de forma digitais, e inclusive, se você for ver aqui nesse anúncio do Santander, então 52% dos novos clientes digitais contratam cesta de serviços na entrada. Então eles têm o seu processo de digitalização e acho até que dentro do prazo ajustado aí,
vão ficar muito equiparados e até vão superar as fintechs. E mais alguns destaques aqui do banco, essa produção em empréstimos aqui no varejo, com esse crescimento de 12%, passando de 130 para 146 milhões, e aqui o seguro Open, esse crescimento de 23%, nos prêmios emitidos, passando de 175 para 215, e um destaque aqui dentro da questão do seguro é o Santander Auto, que aumentou esses 4,7 pontos percentuais no comparativo ano a ano. No faturamento de cartão de crédito, no total, houve essa evolução de 242 milhões para 306, crescimento de 26%, tendo um faturamento recorde, segundo o banco, nesse faturamento de crédito, que chegou a 28% no comparativo ano a ano. E veja essa fonte para o banco dos cartões de crédito, com esse acréscimo aqui de 6 milhões de cartões emitidos no exercício de 2021. Na apresentação dos resultados, então, destaque aqui para o lucro líquido da companhia, que passou a 16,3 bilhões, avançando aqui 7%, conforme no início do vídeo, em relação ao ano de 2020, onde foi de 15 bilhões, cresceu cerca de 1 bilhão e 100 milhões no confronto ano a ano. Outro índice que nos interessa é o de eficiência, 35% aqui, quanto menor, melhor, e aparentemente o Banco Santander tem um dos melhores índices de eficiência, se não o melhor índice de eficiência do mercado. O índice Basileia, de 14,9%, ou seja, é aquela parte que o banco coloca sobre os seus valores para fins de empréstimo. Então, parte vem dos seus clientes, que colocam valores no banco, e até das captações que o banco faz, então poupança, CDB, então isto é a parte que o banco toma e depois faz os seus empréstimos. Então a parte que ele contribui é de 14,9%, isso falando assim grosseiramente, eu não estou entrando muito no detalhe, porque não interessa aqui para o vídeo. Mas o Banco Central recomenda aí em torno de 11 a 12%, então ele tem um bom índice Basileia. O retorno sobre ativos do banco, 1,7%, e o retorno sobre o patrimônio líquido médio do banco, 21,2%, que é um valor aqui excelente. Deixa eu marcar aqui para você, para a gente ter a referência. Na carteira de crédito do banco, aqui destaque então para as pessoas físicas, 210 milhões, um crescimento de 5% em relação ao ano de 2020. E as grandes empresas, que tem 125 milhões, aqui teve um crescimento aqui, se nós compararmos ao fechamento do ano de 2020, de 2,5%. Além disso, aqui um crescimento também bastante interessante nas pequenas e médias empresas, de 61 milhões. E olhando agora para o banco do ponto de vista da vinculação, ou seja, depois que a pessoa se torna cliente do banco, pessoa física ou pessoa jurídica, veja que ela tem então uma opção pelos cartões, principalmente, por seguros e pela administração de fundos e consórcios, que são os maiores destaques aqui do banco. Outro destaque, veja aqui, nos custos do banco, em 4%, sendo que, vamos lembrar que a inflação do mesmo período foi de 10,6%, então o aumento dos custos do banco ficou abaixo da inflação. O índice de eficiência, conforme nós havíamos mencionado, então cai de 36,2 em 2020 para 35,3 em 2021. Acredito que seja o melhor índice de eficiência entre os bancos. No índice de inadimplência, aqui de 15 a 90 dias, seria o curto prazo, o banco está aqui em 5%. Já para acima de 90 dias, 3,6%. Lembrando que o índice de inadimplência aceitável fica para 90 dias em torno de 5%. Então, nesse caso, para 90 dias está dentro do aceitável. Aqui, algo a ficar de olho é nesse índice de inadimplência entre 15 e 90 dias. Já olhando para o índice de cobertura acima dos 90 dias, veja que o banco, ao fechamento do quarto trimestre, estava em 220%. Não existe uma regra para um nível aceitável, mas entre 200 e 300 há um entendimento de ser aceitável. Portanto, 220 está bem confortável o Banco Santander.
E agora vamos levar todos esses índices para as nossas tabelas comparativas que nós sempre fazemos. Em especial vamos fazer uma comparação aqui com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, só para a gente traçar parâmetros entre esses dois bancos, já que o pessoal que assiste o canal tem uma preferência aí, já demonstrou pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nesse comparativo, vamos saber que Santander já divulgou seus dados do exercício de 2021 e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ainda não o fez. Então nós estamos trabalhando para o Banrisul com dados do terceiro trimestre de 2021. E aqui nós já podemos fazer os primeiros comparativos. Observe que quando nós falamos de retorno sobre o patrimônio médio dos dois bancos, veja que o Banrisul tem um retorno sobre o patrimônio médio de 11,4%, ao passo que Santander vai quase ao dobro do Banrisul. Então, aqui Santander bem melhor. O retorno sobre os ativos do banco, observe que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é de 1, enquanto Santander é 1,72, também melhor do que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco Santander nesse caso. O índice de eficiência, quanto menor, melhor o índice de eficiência, ou seja, é o quanto você emprega de recurso para que você tenha atingido os objetivos financeiros do banco. Observe que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é 54,5%. Aí em torno de até 60% é entendido como estar dentro de um índice de eficiência. Mas veja que o Santander ele é bem abaixo disso, ele é em 35,3%. O índice de Basileia, conforme eu já expliquei, o do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é 14,50% e o Banco Santander levemente acima. Lembrando que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele fez um empréstimo internacional e para fins de empréstimo e ele também coloca isso como recurso seu, então ele saltaria aí para 17%, se eu não me engano, de índice de Basileia. Mas descontado esse efeito que não é regular, não é comum, que eu quero dizer, então eles estariam muito parecidos no índice Basileia. Olhando agora para o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, ou seja, eu pego o lucro líquido dividido pelo número de ações e eu sei qual é o lucro por ação. Se eu pegar o preço da ação atualmente e dividir por este número que eu encontro, eu vejo em quanto tempo retorna pelo o valor que eu investi. E veja que neste caso aqui nós já podemos verificar que o Banrisul retornaria em torno de 4 anos e meio, ao passo que o Santander retornaria em quase 8 anos. Então é um parâmetro interessante para você comparar. E olhando agora para o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, se eu pegar todo o patrimônio da companhia, do banco aqui no caso, e dividir pelo número de ações, eu vou ver o quanto ela vale em termos de valores patrimoniais. Cada ação quanto ela vale. E agora eu pego o preço da ação e divido por esse número, eu posso saber duas coisas. Se a minha ação pode estar ou não barata, ou se qual é o risco que eu tenho em fazer este investimento. Observe que aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele tem um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação de 0,48. Ou seja, é uma ação potencialmente barata, porque eu compro uma ação por menos do que ela valeria em termos patrimoniais. Então, sinaliza que ela estaria barata, ao passo que o Banco Santander em 1,21, sendo que a gente considera entre 1 e um pouco abaixo de 2, como dentro do ajustado com seu valor patrimonial, porque tem os cálculos atuariais que a gente normalmente não leva em conta. Além disso, neste caso, qual dos dois representaria o menor risco? Normalmente aquele que tem um P dividido pelo VPA, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial por ação menor. Neste caso, o menor risco estaria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui uma questão polêmica, porque se você lembrar, o Santander ele fez um comparativo com outros bancos, então em torno aí de 8,46% de dividend yield nos últimos 12 meses, ele estaria, daqueles bancos que ele listou, acima deles. Mas note que o Banrisul, neste caso aqui, e aí é bom você fazer os comparativos ajustados, está em 9,24 de dividend yield. Então, neste caso, diferente do que foi apresentado, do que foi mostrado na apresentação do Banco Santander, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tem um dividend yield superior ao do Banco Santander. Payout de cada banco, 40% para o Banrisul e 55% para o Banco Santander, sendo que esses dados nós tiramos aqui da AGF+, porque é com base nisso, nos lucros líquidos de cada banco, no caso o Banrisul projetado, porque nós só temos o resultado até o terceiro trimestre de 2021, e o do Santander com já os resultados, para que a gente possa gerar então um preço teto, para ver se
os papéis desse banco oferecem condições para a nossa entrada. E agora, para chegar no preço teto, que é o máximo que nós pagaríamos em valor da ação, de forma que nos retornasse no mínimo 6% pelo valor pago, então nós pegamos para os dividendos pagos pelos dois bancos nos últimos 4 anos, fizemos a média do que cada banco paga em média por ano. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 88 centavos, e o Banco Santander, R$ 1,13. Se nós dividirmos esses valores por 6%, então o preço teto para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ficaria, olhando para o passado, R$ 14,65. E o Banco Santander em R$ 18,84. Já o preço teto projetado, ele é em função do lucro líquido da companhia, ou seja, nós, do lucro líquido de cada banco, nós retiraríamos o percentual que a gente chama de payout, que é o quanto do lucro líquido que é entregue aos acionistas e depois dividido pelo número de ações. E aqui algo que chama muita atenção, porque no caso você não pode só se fixar no valor do dividendo pago, que é 88 centavos e R$ 1,13 no caso do Banco Santander, porque depende do número depende do lucro líquido de cada companhia e do número de ações que ela possui no mercado. O Banrisul possui em torno de 400 milhões de ações, ao passo que o Santander tem 7 bilhões e 400 milhões de ações. Então veja que a diferença é muito grande, muito extensa. Então, por isso que provavelmente o Banrisul deva ter um lucro bem menor, mas ele tem um número menor de ações, então ele consegue chegar nesses patamares aí. Bom, mas então a gente pega o lucro líquido, retira o valor que é o payout, o valor a ser pago pelos acionistas, e divide esse valor pelo número de ações. Então, com os resultados apresentados pelo Santander, ele teria condições tranquilas aqui de pagar R$ 1,21 por ação. Se nós dividirmos esse valor aí por 6%, então o preço teto ficaria em R$ 20,14. Já o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tem condições de pagar R$ 1,01 e ele teria com R$ 1,01 R$ 16,83 de preço teto. Veja que o preço dessas ações atualmente no mercado, então para o dia de hoje, o dia que é feito esse vídeo, cotação aqui do dia 4 de 2 de 2022, os preços das ações são esses que estão aqui embaixo. O Santander, R$ 15,04 e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, R$ 10,22. Ou seja, o Banco Santander, tanto olhando para o preço teto do passado quanto o preço teto a ser projetado, ele tem um preço de ação que está em conformidade, está abaixo dos dois, ou seja, o banco se oferece tranquilamente para uma compra. Além disso, o banco pagou mais do que aqueles R$ 1,21, ele pagou R$ 1,30 acima, né? R$ 1,35, R$ 1,36, então é um banco que realmente está oferecendo uma bela condições de entrada. E assim sendo, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado e que espero tenha dado um caminho aí para você que investe ou gostaria de investir no Banco Santander. Se você gostou do vídeo, dê seu like, do contrário, seu dislike também é importante. Se você é novo no canal ou já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Dê seu comentário, sua pergunta para que a gente possa em algum momento responder aqui no canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!